Você acha que você procrastina porque é preguiçoso? E se, só se, eu te dissesse que não é nada disso, que tem alguma coisa que é muito mais profunda acontecendo, né? Que a sua alma está tentando te mostrar uma coisa mais profunda. Fica aqui, fica comigo aqui nesse vídeo, que isso pode mudar completamente a forma com a qual você se enxerga hoje. Você já se pegou deixando tudo para depois, mesmo sabendo que o que precisa ser feito está ali, bem na sua frente? Como se tivesse uma força te segurando, te impedindo de fazer o que precisa ser feito? O que você tem que fazer, sabe? Alguma coisa te puxando para sua zona de conforto? Hoje você vai entender por que a procrastinação não é só preguiça. É o seu inconsciente, a sua alma te convidando para se ouvir melhor. O que é procrastinar? Procrastinar é uma arte de ser muito bom e não fazer nada. Brincadeiras à parte. Mas e se eu te disser que essa não ação, essa arte de não fazer nada, pode ser o seu próprio corpo, a sua alma, o seu espírito, que você quer, o seu eu superior te chamando a atenção? Ou pior, se eu te disser que você está num ciclo que não tem nada a ver com força de vontade. Vem comigo que eu vou destrinchar esse mistério. É uma alegria ter você aqui comigo no nosso Café com Terapia. Meu nome é Mônica Café, mas você pode me chamar de Café, assim como os meus amigos me chamam. Para aqueles que não me conhecem, eu sou psicanalista clínica, terapeuta, especialista em cura integrativa, ressignificação e quebra de padrões. Eu vim para mais uma reflexão aqui. Nós temos uma série que chama Café com Verdades. Esse é o segundo vídeo dessa série. Muito legal. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, corre lá. O primeiro vídeo é Autocuidado Cansa. Essa série é muito legal, que fala sobre verdades que ninguém fala, né? Para você que não me conhece, quer saber as minhas terapias, com que eu trabalho, as minhas pós, todas as minhas especializações, tá tudo aqui na descrição do vídeo, na descrição do canal. E se você quiser ser um momento comigo, tem também os meus contatos aqui. Para aqueles que já me conhecem, deem o seu joinha logo agora no começo, sem mais delongas, puxe sua cadeira, relaxa os ombros, fica bem à vontade, pega o seu cafezinho, claro que eu tô aqui com o meu e vem comigo. Para mais uma reflexão no nosso Café com Verdades. Bora lá? Vou tomar um golinho do meu. Além de explicar tudinho sobre a procrastinação, eu vou dar técnicas práticas para você no finalzinho desse vídeo que vão te ajudar muito para você que sente que você procrastina. Seja muito bem-vindo. Aqui a gente vai falar de alma, vai falar de corpo, vai falar de mente, mas vai falar principalmente dessas verdades, né? Que a gente tenta ignorar, mas que elas fazem toda a diferença para a gente viver melhor, né? E a gente vai olhar para essa procrastinação de um jeito bem diferente, né? Como se a procrastinação fosse um sinal, assim, precioso que chegasse pra gente. Então, chega de coré-coré, bora lá. A nossa mente, querida, é um campo de batalhas. Esse campo de batalhas aqui na nossa cabeça estão brigando contra a inércia e contra a ação. E a procrastinação é a manifestação interna dessa luta entre fazer alguma coisa e ficar parado. O seu ego, ele prefere ficar parado ali no conforto da ignorância. Mas hoje a gente vai olhar para esse paradoxo e vamos encontrar a verdade escondida por debaixo disso tudo e desvendar isso de uma vez por todas. Procrastinar não é só deixar para depois. Procrastinar é um mecanismo psicológico, um mecanismo espiritual que o nosso subconsciente desenvolve para lidar com as nossas emoções, com os nossos desejos, com a nossa mente. É o nosso ego tentando lidar com tudo de uma maneira que não impacte tanto a gente, que a gente não tem uma mudança brusca. Uma mudança brusca. E que a gente não tenha que lidar
com muitas responsabilidades de uma só vez, ou que a gente não tenha que lidar com o amadurecimento ou com o crescimento, né? Então, depende muito do caso, né? Se a gente for olhar ali pelo lado da neurociência ou da ciência, né, o nosso cérebro ele busca, gente, sempre o prazer imediato, né? Então ele tá fazendo o quê? Ele tá sempre fugindo da dor e buscando a maior zona de conforto. Então procrastinar é exatamente a fuga natural de tudo aquilo que é desconfortável. É ou não é? Então, no fundo, gente, o procrastinar é só uma forma que o seu cérebro, o seu subconsciente está ali te autoprotegendo, mas que acaba te paralisando, te frustrando, né? Causas profundas da procrastinação. O medo do fracasso é uma delas, né? A pessoa que é muito perfeccionista, ela tem medo de não ser boa o suficiente, e ela faz com que isso adie o começo ou adie a conclusão das coisas. Sabe aquela pessoa que sempre começa a fazer um monte de coisas e acaba nunca terminando de fazer nada? Sempre desiste no meio do caminho? É exatamente o ego querendo controlar o resultado para evitar dor, para evitar fracasso. Então aquela pessoa está sempre, sabe, se esquivando do resultado. Quando a gente acredita que a gente não é capaz de fazer bem feito, a gente procrastina para evitar o confronto com a nossa autoimagem ferida, com o nosso fracasso, com a nossa sobrecarga emocional, né? O excesso de estímulos, que é o que a gente tem muito hoje, né? Muitas emoções mal resolvidas, tudo isso se manifesta como procrastinação. Você tem tudo ali ao mesmo tempo, né? Você tem problemas com trabalho, problemas com relacionamentos, você tem tudo ali na sua mão, sabe? Você consegue resolver tudo, sabe? Você tá com seu relacionamento na tela do seu telefone, tá com seu trabalho, tá com tudo, e aquilo ali, se você tem uma dúvida sobre uma receita, você resolve ali. Então, assim, é tudo muito... Tem a resposta imediata para tudo. Então, isso também, né, acaba fazendo com que a gente rejeite as mudanças, mesmo quando elas são positivas, porque a gente tem uma certa aversão a tudo que é diferente, sabe? Às vezes por medo do que a gente não conhece e às vezes até por uma crença de não merecimento, né? Isso está muito ligado àquela nossa parte que é sombra, né? Esse lado obscuro nosso que a gente carrega, né? E que a gente sempre está evitando ali de olhar. E quando a gente aprende a se observar, assim, mais com desapego, né? Identificando esses impulsos do nosso ego, a gente começa a encontrar o silêncio entre o fazer e o não fazer, sabe? O espaço entre o verdadeiro poder, né? Existem muitos mitos sobre a procrastinação, né? O mito da preguiça, né? Que as pessoas falam que essa pessoa sempre foi preguiçosa, é morto dentro das calças, né? Não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é um defeito moral, sabe? Procrastinar é um sinal, é um sintoma. Isso precisa ser ouvido, isso precisa ser visto com compaixão, com carinho, com acolhimento, né? E chegou a hora da técnica. Eu gosto muito dessa técnica, né? A técnica chama técnica Pomodoro, que a técnica Pomodoro ela diz o seguinte: trabalhe em blocos. Por exemplo, você trabalha 25 minutos focado, literalmente ali focado, e 5 minutos de descanso. Isso ajuda seu cérebro a ter menos resistência a lidar com o novo. Sempre pequenos passos de cada vez, né? Você quebrar as tarefas grandes em tarefas pequenas. Isso eu faço demais, gente. Eu gosto bastante. Por exemplo, a minha casa tá limpa, mas eu tenho os armários. Quem não tem armários, né? Pelo amor de Deus, os armários são um terror. Então, eu tenho os armários. Meu Deus, preciso resolver a questão dos armários, porque hoje em dia o pessoal da faxina não quer limpar armário, né? Então, bom, esse mês eu quero organizar todos os armários da minha casa.
Aí, faça isso em blocos, quebra essas tarefas em pequenas tarefas, né? Ah, essa semana eu vou me permitir arrumar um armário só essa semana. Pronto, essa semana eu vou arrumar os armários dos quartos, né? Eu vou arrumar os armários de roupa de cama. Semana que vem eu vou arrumar os armários da cozinha. Semana que vem eu vou arrumar os armários de banheiro. Então, assim, vai fazendo por blocos, porque você não se cansa tanto e uma hora fica pronto. Tem pressa, não é uma cobrança, não é uma corrida, né? Ter autocompaixão ao invés de se culpar, né? Acolhe o seu processo, respeita os seus limites, reconheça as suas vitórias. Eu consegui um, vamos lá, por menor que seja, né? Veja o que você conquistou. Reserve 5 minutos para você se programar. Tem gente que não gosta, mas eu adoro. Gente, se eu olhar aqui para minhas coisas, minha baguncinha, eu vou ver se eu consigo fazer para vocês. Se eu não conseguir, me perdoem. Mas eu vou tentar tirar uma foto, que eu não sou muito boa de edição, não. Mas eu vou tentar tirar uma foto aqui para vocês verem minha baguncinha boa. Eu amo post-its. Então, se eu não usar post-its, eu me perco. E eu já deixo aqui, ó. Não negociável, blá, blá, blá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, julho, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. E eu vou botando aqui tudinho nos meus post-its. E me ajuda muito. Vou tirar uma foto dessa baguncinha para vocês verem como eu faço, porque para mim é muito importante. Não é que se eu não fizer eu procrastino, mas acaba que a gente se confunde. É importante você ter uma agenda virtual ou não. Tem gente que gosta de agenda de papel, né? Então, assim, é importante você ter. Se programe, faça uma baguncinha boa para você estar sempre lembrando dos seus recadinhos, né? Funciona para mim. O que funciona para você? Coloca aqui nos comentários, me conta o que funciona. Outra técnica poderosíssima que eu amo usar é a técnica dos 2 minutos e 10 minutos. Do que consiste essa técnica que eu uso demais? 2 ou 10. A técnica do 2 ou 10 é assim. Se for uma tarefa manual, se for uma tarefa física, são 2 minutos. Se for uma tarefa mental, se for uma tarefa que exija que você pense, que você raciocine, que você absorva, você usa a técnica de 10 minutos. Como é isso? Bom, não quero, acordei agora, um sábado. Não quero, tem a pia para eu arrumar. Eu tô sempre dando exemplos meus, tá, gente? Desculpa aí. Mas durante muitos anos eu tive lava-louça. Hoje eu não tenho, esse apartamento que eu moro é muito pequeno. E não é que eu não gosto de lavar louça, mas eu sou uma pessoa muito sensível ao frio. Então, aqui onde eu moro, além de ser um apartamento bem pequeno, não tenho espaço para lavar louças, eu sinto que é frio. Para muita gente não é. As pessoas falam, 20 e poucos graus, não é frio, isso é calor. Para mim é frio, porque eu tenho sensibilidade ao frio. E eu morava em João Pessoa, então para mim é frio. Então eu tenho uma sensibilidadezinha. Para tarefa manual, eu faço assim, 2 minutos, tarefa mental, 10 minutos. Então, eu tô ali com aquela procrastinando a cozinha, que é uma coisa que me incomoda, coisa gelada. Aí eu falo, a técnica dos 2 minutos. Eu me levanto, 2 minutos, todo mundo consegue fazer alguma coisa, gente. Todo mundo consegue fazer alguma coisa por 2 minutos. Então eu digo, por pelo menos 2 minutos, eu vou me propor a fazer isso. Aí o que eu faço? Eu vou pra cozinha, coloco água para ferver e por 2 minutos eu digo que eu vou lavar os pratos. O que eu lavei, lavei. O que eu não lavei, não lavei. Tudo certo, eu vou fazer só por 2 minutos. E aí é assim que eu faço. O seu corpo, ele se abre, o seu subconsciente, o seu inconsciente, ele se abre. E aí você se envolve com aquela tarefa, entendeu? E aí você percebe que aquilo ali você está burlando o seu subconsciente. Você percebe que ele esquece aquele alerta de perigo, né? Então, você se envolve, você não fica só 2 minutos, você faz tudo que você precisa fazer. E quando é alguma coisa mental, eu preciso estudar uma coisa, eu preciso pesquisar alguma coisa para atender uma pessoa. Eu preciso relembrar algum estudo. E aí eu digo, eu vou fazer isso só para... não queria, aquele assunto é tão enjoadinho, tanta coisa para estudar, nossa, é complexo e tal. Eu vou pegar isso por 10 minutos. E aí eu faço isso, e aí você se envolve, né? Então são muitos exercícios. Se pergunta o que esta procrastinação está tentando me dizer. Qual emoção eu estou evitando? Esse olhar interno abre um espaço para você se curar, né? Então é muito importante. Eu já tive presa, né, nessa roda viva, sabe? Adiando coisas.
supérfluas e coisas importantes, me sabotando. Mas quando eu entendi que a procrastinação era uma mensagem da minha criança, isso eu estou dando um exemplo meu, como sempre, da minha criança interior, eu pude começar a dialogar com ela e liberar o medo que me paralisava naquela época. Gente, eu sou da época de 80 e naquela época os professores, os pais, os avós, era todo mundo comparava, né? Eu não sei se é da sua época isso, mas eles não tinham muita noção de quão mal isso fazia. Então, eles comparavam uma criança com a outra. Ah, você tirou tanto na prova, mas e o coleguinha tirou quanto? Eles tinham mania de comparar as crianças, né? Então, eu percebi que muitas vezes eu procrastinava na minha vida adulta por causa dessa criança interior que precisava se acolher, que tinha esse receio da comparação, da frustração e da comparação. Então eu acolhi essa criança, né? Essa criança que tinha medo de ser criticada, de não ser apoiada, entendeu? Então percebe o que a procrastinação está tentando te dizer, né? Dá uma olhada com carinho, com acolhimento, com amor, né? Tenta quebrar esse ciclo. E quando a gente descobre isso, a gente tenta não fazer igual e a gente descobre que pode alertar os outros e compartilhar isso com os outros, e compartilhar conhecimento e compartilhar experiências, melhor ainda, né? Então eu quero que você pare agora e que você pense qual é a tarefa que eu tenho empurrado com a barriga. Qual a tarefa que você tem empurrado com a barriga? O que você sente quando você pensa nessa tarefa? Tenta acolher essa emoção, tenta acolher esse sentimento, não foge dele. Não foge dele. Procrastinar é humano e faz parte de todo o processo. O segredo está em entender o que está por trás dessa procrastinação. Caminha com gentileza, caminha com presença. E se você quiser conversar mais sobre isso, se você quiser tomar uma xícara de café comigo, aqui no Café com Terapia, vem cá. Porque terapia, quando ela é bem feita, ela é um ato de amor. Gente, como eu já disse lá no comecinho, esse vídeo faz parte de uma playlist Café com Verdades. Eu vou recomendar para vocês de novo aqui o nosso primeiro vídeo, Autocuidado Cansa. A verdade que ninguém te fala. Então, tem um card aqui do lado. Gente, durante todos os vídeos do Café com Terapia, do lado direito, lá embaixo tem uma xicrinha para você que não se inscreveu. Durante todo o vídeo, você pode clicar naquela xicrinha e se inscrever. Agora mesmo, aqui do seu lado direito, tem uma xicrinha. Se você já é inscrito no canal, tem os vídeos do canal. Gratidão por estarem aqui mais uma vez, por ouvirem, por sentirem, por se abrirem para esse tema tão delicado. E nós seguimos juntos, cada um na sua jornada, mas sempre conectados pela mesma luz, com consciência, com coragem, com muito, muito, muito amor. Te vejo na próxima xícara. Namastê.